Então, pergunta rápida. Quando foi a última vez que você realmente assistiu televisão em um quarto totalmente escuro? Condições perfeitas. Eu também não. Quando assisto televisão, meus filhos deixam todas as luzes acesas, mesmo com o sol entrando pelas janelas. Parece luz e caos, ninguém no escuro. Imagem otimizada. E é exatamente por isso que o senso comum sobre qual tecnologia de televisão comprar está errado para a maioria das pessoas. Uso uma OLED de $3.500 e uma mini LED de $1.600 no dia a dia. Noites de cinema, jogos dos Rams com luzes acesas e sessões de jogos até tarde. Na verdade, os resultados não foram tão próximos. Além disso, tem uma tecnologia nova que eu vi na Internationale Funkausstellung que acho que vai mudar o jogo das TVs, mas eu já chego lá. Por anos o conselho foi: escolha OLED pelos melhores pretos e mini LED por mais brilho e tamanho. Mas algo mudou neste último ano. Acredito que muitos que não acompanham essa tecnologia ainda não perceberam isso. A diferença diminuiu em algumas áreas-chave e desapareceu completamente em alguns casos. Às vezes, até ocorreu o contrário. O OLED continuou evoluindo, apesar das críticas por ser escuro. Os novos OLEDs top de linha, como o LG G5 e o Samsung S90 e 5F, adotam nova tecnologia de painel e atingem até 2.500 nits. Isso é um salto enorme. Eu estava com o LG G5 em uma sala clara. Sol da tarde entrando, meu filho de 9 anos fazendo lição de casa com as luzes da cozinha acesas. Ainda conseguia ver a imagem perfeitamente. Pode ser um caso único, mas a imagem super brilhante fica ótima. Isso antes não era possível. A maior fraqueza do OLED ficou muito menos fraca, mas o mini LED ainda chega a ser quase tão brilhante quanto a superfície do Sol. A Sony Bravia 9 e a Hisense U8 Coge podem alcançar de 3.000 a 5.000 nits. Se sua sala é bem iluminada de dia, esse brilho faz diferença, mais do que muitos pensam. Vamos mudar o cenário rapidamente. O que mais me surpreendeu depois de testar essas novas TVs é que os pretos do mini LED melhoraram muito. O efeito blooming, com halos ao redor de objetos brilhantes em fundos escuros, ainda pode ser notado se você procurar, mas quase não aparece no uso normal. Mesmo assim, o OLED é superior em ambientes escuros. No OLED, cada pixel emite luz própria e para preto apenas se apaga, gerando escuridão total. Estava vendo Duna nos dois, e esse filme tem várias cenas escuras. O OLED fica bem mais limpo. Nesses momentos em que você tenta ver rostos em salas escuras ou detalhes nas sombras, o OLED permanece perfeito, até mesmo em toda a tela. Com a tecnologia mini LED, você pode acabar vendo algumas inconsistências no brilho do painel. Às vezes aparecem pequenas áreas onde uma zona está um pouco mais clara ou mais escura do que deveria. Isso não é tão comum, especialmente nos modelos mini LED de ponta, embora às vezes você consiga ver isso em alguns modelos intermediários ou de entrada de mini LED. Se você, como eu, organiza a vida pelos dias, assistindo aos Rams no domingo ou Lakers na semana, mini LED é a melhor escolha este ano. O brilho extra deixa os jogos à tarde incríveis, mesmo com o sol. As cores vivas deixavam tudo mais dinâmico. Se você deixa a ESPN ligada com o ticker o dia todo, não precisa se preocupar com burn-in nas TVs OLED modernas, já que isso não é mais tão comum. Recomendaria a Sony Bravia 9 e a Samsung QN90F. Seriam minhas escolhas para um setup focado em esportes, que era minha prioridade. Para filmes, porém, o OLED ainda é o vencedor se você consegue controlar a iluminação. Os pixels vão de completamente desligados para totalmente ligados instantaneamente. Existe uma riqueza na imagem que o mini LED até tenta aproximar, mas não consegue igualar completamente. Eu recomendaria a LG G5, a Samsung S90 e 5F, ou este aqui, o Sony Bravia 8 Mark II. Como são modelos topo de linha, você recebe processadores avançados, que muitas vezes fazem upscaling de conteúdos.
Então, nem sempre é só sobre o painel, às vezes é sobre os processadores, mas os processadores topo de linha de qualquer um desses modelos OLED são muito bons. Mas tem uma pequena ressalva, eu diria, em relação à parte da noite de cinema. O mini LED está diminuindo essa diferença rapidamente. E eu acho que, em particular, a Sony Bravia 9 lida com filmes muito bem. Você perde um pouco do contraste perfeito, mas ganha em brilho e impacto. Acredito que para muitos que assistem filmes, essa troca valerá a pena. Mas nos jogos, eu acho que a diferença é praticamente inexistente e ficou muito pequena. O OLED tem a vantagem da velocidade, tempo de resposta zero, movimento perfeito, resposta instantânea dos pixels. Se você joga jogos de tiro competitivos, onde milissegundos importam, essa vantagem pode ser real. Mas o mini LED melhorou em absolutamente todos os outros aspectos. 4K 120 Hz, taxa de atualização variável, baixo input lag, tudo isso funciona muito bem agora. Na minha opinião, a principal diferença eram os níveis de estresse, HUDs estáticos, pausas longas e jogar o mesmo jogo por meses. Mini LED não se importa, isso nunca vai ser um problema. OLED provavelmente também não seria um problema. Os OLEDs modernos não têm problemas com esse tipo de proteção de tela. Mas se você é do tipo que se preocupa com burn-in e esse tipo de coisa, o mini LED elimina isso completamente. Jogadores competitivos que querem o máximo desempenho vão de OLED para todo o resto. O mini LED economiza dinheiro e talvez algumas dores de cabeça. Em ângulos de visão, o OLED domina totalmente. Você pode sentar praticamente em qualquer lugar, a imagem continua igual. Então, se você tem um sofá grande e as pessoas sentam em todos os lugares, isso definitivamente é algo a se considerar. A precisão das cores, o brilho e o contraste permanecem inalterados. O mini LED, mesmo após anos, ainda mantém a característica do display de cristal líquido. Fora do ângulo ideal, a imagem fica desbotada. Isso melhorou nos modelos mais novos. Eles são bem melhores fora do eixo, mas ainda assim definitivamente não é tão bom quanto estar sentado bem no centro. O preço importa aqui. Um mini LED topo de linha de nível médio a superior de 65 polegadas vai custar de 1.400 a menos de 2.000, talvez 1.900. OLED do mesmo tamanho, você está perto de 2.200 e só aumenta. E essa diferença de 800 a $1.000 era realmente significativa. Quando chega a 77 ou mais de 80 polegadas, os OLEDs ficam muito caros rapidamente. Mini LED possibilita telas maiores com menor custo, e para muitos, o desempenho extra não compensa o preço. Mas uma coisa sobre a qual eu ainda não falei, eu estive em Berlim no começo deste ano para a feira Internationale Funkausstellung. Como alguém que ama tecnologias de televisão, eu vi algo que, me deixou completamente surpreso. Foi o mini LED vermelho, verde e azul da Hisense. Você já deve ter ouvido falar de microvermelho, verde e azul Samsung, TCL e Sony. Estão desenvolvendo essa tecnologia. Tecnicamente, é uma tecnologia diferente do vermelho, verde e azul mini LED. Assim como Quantum Dot Organic, Light Emitting Diode e OLED são distintas, mas bastante semelhantes. O mini LED comum utiliza LEDs azuis atrás da tela e filtros para gerar as cores vermelho e verde. O vermelho, verde e azul mini LED, na verdade, usa LEDs reais, de vermelho, verde e azul como retroiluminação. É cor pura, direto da fonte. A Hisense alcança 97% do espaço de cor BT 2020 e cerca de 10.000 nits de brilho, o dobro dos mini LEDs atuais, que já são muito brilhantes. Vi pessoalmente a versão da Samsung, o micro vermelho, verde e azul. Mesmo assim, muitos ainda perguntavam se era OLED. Não é, só parecia tão bom assim. A maior ressalva que posso fazer, porém, é que essa tecnologia, no momento, é muito cara e meio inútil. Então, é muito dinheiro. Além disso, os tamanhos ainda são grandes. A tecnologia já funciona e deve chegar a aparelhos menores e mais acessíveis. Se puder esperar 1 ou 2 anos, isso acontecerá. Acho que isso pode cumprir a promessa de ter o preto do OLED com o brilho do mini LED, que estamos buscando há anos.
Após todos esses testes reais, aprendi que o OLED caro perdeu para o mini LED mais barato na maioria dos cenários. Sala iluminada, esportes, televisão de dia e iluminação mista. O OLED só costuma vencer em sala escura vendo filmes. Só isso, essa é a lista. Eu não jogo competitivamente, então isso não era uma preocupação para mim. Acredito que para a maioria das pessoas e ambientes, assistindo a maioria dos conteúdos, o mini LED seja provavelmente a melhor opção de compra, sem comprometer a qualidade. Se você prioriza ver filmes no escuro, escolha uma LG OLED G5, Samsung S90 e 5F ou Sony Bravia 8 Mark II. Se você gosta de OLED, esses são os melhores, mas há opções mais simples que mantêm a qualidade do OLED. Se você vê esportes, escolha mini LED. Acho que essa decisão é fácil. Sony, Bravo 9, Samsung QN90F, Hisense o 8 QG. O brilho e as cores vivas deixam os esportes melhores, sem preocupação com o letreiro estático embaixo. Para jogar competitivo e ter vantagem, prefira OLED pelo tempo de resposta. Se joga casualmente e não quer se preocupar com burn-in, escolha mini LED e economize. E se você só assiste televisão normalmente, com uma mistura de tudo em um cômodo com janelas e luzes, como a maioria das pessoas pela primeira vez, eu acho que mini LED é o caminho a seguir. Acho que ele vai te agradar mais no dia a dia, assistindo televisão. A verdade é que OLED virou resposta para uma pergunta que poucos ainda fazem. O que fica melhor em um cômodo totalmente escuro? Era uma boa pergunta em 2015, mas perde relevância com crianças estudando, sol entrando e luzes acesas, pois não vivemos numa caverna. Mini LED resolveu um problema comum, na minha opinião. Acredito que um micro vermelho, verde e azul mini LED tornará esse debate meio ultrapassado. Dê 1 ou 2 anos para os preços e tamanhos caírem. Você pode finalmente ter uma televisão que faz tudo certo. Agora você está gastando dinheiro. Descubra o que, como e onde realmente assiste. O principal é isso. Deixei links abaixo, focando em opções econômicas, sem abordar as de alto padrão. Essas informações estarão abaixo para quem quiser saber mais sobre TVs. Sei que esse tema pode incomodar alguns. Quem gosta de OLED é realmente apaixonado, mas vejo isso mais como um reflexo de quantos LEDs evoluíram do que das qualidades do OLED. Isso agora é até uma dúvida sobre qual você deve escolher, e não uma resposta definitiva de qual você deve comprar.